nos ajude a abrirmos espaço para a juventude. Que jovem não seja, pois, excluído de participar, de também ser ouvido. Os jovens, teus irmãos, Jesus Senhor, tem fome de justiça e de amor. Eu sou o Daniel Nonato, obrigado a você pela presença. E a gente entra hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao 27. Mas antes disso, independente da linha política partidária, nossa solidariedade ao pastor Antônio de Paula, né, porque o seu pai veio a falecer, e o pai dele, deputado estadual aqui do Rio de Janeiro, Antônio de Paula, do PMDB, ou melhor, MDB. Nós também queremos aqui lembrar, falando de juventude, o projeto do Tarcísio em São Paulo de criar as escolas cívicos militares. Bom, é a inclusão da educação em tempo integral, beleza, eu apoio. Só que, diante de um país, diante de um estado, diante de uma realidade onde o professor não é valorizado, vamos fazer escolas cívico-militares para botar moral na juventude. Sabe quem vai trabalhar nessas escolas? Militares aposentados. É isso aí. Num país onde temos, eu sou professor, professores que precisam trabalhar, professores que precisam de emprego, eles vão contratar, só para começar, militares aposentados para dar aula, para cuidar da escola. Ou seja, o projeto educacional deles não tem nada a ver com em si com a educação, mas sim em beneficiar uma classe, os militares, no caso, policiais militares. Nada contra beneficiá-los, mas criar situação onde vai gerar desemprego. E outra questão ainda, as escolas cívicos militares do governo federal, que foi criada no governo passado, elas têm um investimento 10 vezes acima das escolas, vamos dizer assim, naturais. Então, ou seja, você cria um modelo de educação, diz que ele vai dar certo, mas tem que dar, porque o investimento que é colocado, a verba destinada e o profissional contratado nessas escolas ganham muito mais, estão muito mais motivados a trabalhar do que aquele que está na escola convencional ou natural. Agora, alguém vai dizer, você é contra, então, a educação da forma que vai... Não, não sou contra. Eu sou contra a desvalorização do professor. E também a questão da metodologia. Você acha que uma criança disléxica, uma criança que tem dificuldade de integração no caminho de educação, nesse mercado competitivo que se cria por a meritocracia factoide, vai ter vez numa escola dessa? Claro que não. Então, a gente, quando fala na educação cívico-militares, que tanto defende por aí, primeiro ore quanto que na sua escola, na escola do seu filho, na escola do seu sobrinho, na escola do seu primo, do seu irmão, sei lá, quanto que é investido nessa escola. Procure saber o quanto se aplica numa escola cívico-militar e quanto se aplica numa escola natural ou convencional. E a gente ainda olha para essa questão aí de São Paulo com muito cuidado, porque os projetos políticos, né, a ânsia de querer mostrar que tem solução para a juventude é muito grande. Todos têm solução. Eu sempre falo para alguns amigos que criticam jovens, e eu particularmente tenho respeito com a juventude, eu digo sempre, esses jovens que estão aí hoje são espelho da nossa juventude ontem. Nós que reclamávamos da falta disso, daquilo, da liberdade assim assado, hoje os jovens estão tendo porque nós as damos. Não podemos reclamar. Ela é o espelho da sociedade que está aí sendo construída, sendo vivida. Bem, eu paro por aqui, vamos nós para o Evangelho do dia. E falando em jovem, né? Hoje o Evangelho de Marcos fala a história de um homem. Aqui o evangelista Marcos fala um homem. Nós sabemos que Marcos, que escreveu o evangelho dele, era um jovem, então ele identifica como um homem, vem até Jesus. No evangelho lá de Lucas, no evangelho de Mateus, nos outros evangelhos,
vai aparecer um jovem se aproximou de Jesus. O interessante é que esse homem, ou esse jovem, essa pessoa que aparece para Jesus, se apresenta a Jesus, ele começa com o discurso do bom mestre. E a gente se desafia, às vezes, a reconhecer Deus como bom. O jovem faz uma pergunta a Jesus: que devo fazer para alcançar a vida eterna? Em nossos dias, poucas pessoas se fazem essa pergunta. Todos nós achamos que porque participamos de uma missa, de um culto, de uma celebração, ou porque fazemos caridade, já estamos salvos. A vida nossa, a vida que nós recebemos de Deus, ela deve ser uma oferta constante. Somos convidados a seguir Jesus, a seguir Deus. E hoje eu falava com um amigo, né, que ele teve um filho que morreu, fez a Páscoa há 30 dias, um jovem. E quando fala de jovem também, lembro do jovem Carlos Cutts, e ele enlutecido ainda, 30 dias, o luto ainda não foi ainda, vamos dizer assim, vivido, e ele está sofrendo a falta do filho. E a gente olha para esse contexto aí, da entrega da nossa vida a Deus. Nós que vivemos problemas cotidianos, e um pai, uma mãe, quando tem seu filho ceifado, ele tem a tendência de discutir com Deus. E nós, às vezes, em nosso dia a dia, achamos que somos eternos. Deus nos quer bem, Deus nos quer salvar, mas não quer que nós nos prendamos às coisas desta realidade temporal, desse momento onde vivemos a preocupação se temos um carro novo, se temos uma casa luxuosa, se temos o conforto além do conforto. E aí, ontem e hoje, nós somos convidados a seguir a Jesus, não somente por seguir, mas comprometidos com a vida, comprometidos em ajudar o próximo, comprometidos com o amor. Uma das perguntas que Jesus faz ao jovem, ao homem, é a seguinte: conhece os mandamentos? Não basta conhecer os mandamentos, não basta seguir os mandamentos, não basta citar, não basta rezar o texto todos os dias, ler a Bíblia todas as horas. Temos que viver plenamente a vontade desse Deus que nos chama à vida. O Evangelho de hoje, a Boa Nova de hoje, nos convida a segui-lo não somente por um modismo, não somente por uma tradição, não somente por causa de um grupinho fechado de pessoas. O Evangelho de hoje ainda nos desafia a interrogar se de fato estamos vivendo as leis. Eu não mato, eu não roubo, eu não minto, então eu não sou pecador. Mas como você ama o seu irmão? Como você ama seu próximo? Ao ponto de lhe dar parte daquilo que você tem? Esse é o desafio do Evangelho de hoje, para que possamos de fato contemplar e viver esse amor que nos convida a termos um testemunho coerente nesta fé que somos chamados a viver. Deus nos abençoe e nos ajude. Eu sou o Daniel Nonato. Queremos ser jovens, libertos, doados, na causa do reino e do amor empenhados, abertos, conscientes, bem esclarecidos.